Irmãos, que coisa maravilhosa a gente poder cantar isso, né? Quem é nos nossos dias que canta a Deus, reconhecendo que há um Salvador, que há um Criador digno de adoração? E quem é hoje em dia que canta e eu entrego tudo a Ti? Olha para a sociedade na qual nós vivemos, né? A sociedade na qual nós vivemos, ela quer tudo para si. Eu quero tudo para mim. E nós estamos aqui cantando e eu entrego tudo a Ti. E eu tenho certeza de uma coisa, eu falo sem medo de errar, que todos nós, enquanto cantamos, nós estamos falando verdadeiramente a Deus, e eu entrego tudo a Ti. E sabe por que eu tenho essa certeza? Porque quem aplica essa vontade no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque nós vamos ler um texto maravilhoso, texto para meditarmos essa noite. Já vou pedir para o Thomas, se possível, pôr para nós aqui o tema da nossa mensagem. A nossa mensagem hoje é baseada na primeira parte do Salmo de número 27, anelo pela presença de Deus. Marcelo, apagar essa luz para nós aqui, por favor, Marcelo, fica um pouco melhor. Ele apagou uma lâmpada ali, mas tem outra aqui, né? Não sei se deu para perceber a imagem. Mas eu gostaria que nós pensássemos sobre esse tema: quando Deus é a nossa luz. Quando Ele é a nossa luz, nós cantamos e eu entrego tudo a Ti. Irmãos, nós não estamos aqui nessa noite para dizer e para cantar isso que nós cantamos porque nós achamos que somos mais especiais que outras pessoas, porque nós temos uma espiritualidade completamente trabalhada. Não, é porque o Espírito Santo de Deus tem tocado na minha vida e na sua, para que a gente possa cantar e eu entrego tudo a Ti, reconhecendo que tudo que nós temos vem dele, tudo que nós temos vem das Suas boas mãos. A nossa vida vem das mãos do Senhor. Há poucos anos atrás, e já podemos dizer, há alguns anos atrás, passamos por uma situação muito difícil, uma epidemia global da Covid. Muitas pessoas sentiram ali o incômodo e a dificuldade de respirar, na verdade. E muitos ali perceberam, né, desta maneira também, muitos que enfrentaram isso, que nós precisamos do Senhor até para respirar, não é verdade? Talvez você teve essa experiência de uma outra forma, enfrentando outra enfermidade, enfrentando alguma circunstância muito difícil na vida, mas a grande verdade é que nós estamos aqui nessa noite porque Deus tem tocado no nosso coração e Ele quer que de fato nós, assim como sentimos esse desejo no coração, e eu, Senhor, eu entrego tudo ao Senhor. A nossa dificuldade, meus irmãos, é praticar, não porque nós estamos cantando uma mentira, porque nós não estamos cantando uma mentira a Deus aqui. Nós queremos entregar tudo ao Senhor, mas lidamos com a nossa pequenez, lidamos com a nossa pecaminosidade, lidamos com esta adversidade tão grande, muitas vezes enfrentada por nós. Vou fazer um teste aqui, deixa eu ver se o microfone. Alô, som. Será que é alguma coisa aqui? Deve ser lá atrás, né? Mas os irmãos estão conseguindo ouvir, né? Acabou. Louvado seja Deus. E se vier de novo, louvado seja Deus, a gente não vai parar por conta disso. A nossa dificuldade, meus irmãos, e tomara que nós entendamos aqui, ao mesmo tempo é a dificuldade e a necessidade, é a presença de Deus, porque sem Ele nós não conseguimos fazer. E o Salmo 27 nos ajuda nisso. Então, nessa noite nós vamos trabalhar esse tema, quando Deus é a nossa luz. E eu convido você a acompanhar a leitura do Salmo 27, eu vou ler apenas a primeira parte. Eu vou ler do verso 1 até o verso número 6. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, dê uma olhada na sua Bíblia, que você, às vezes, você já deve ter percebido que não são em todos os versículos, mas alguns têm um negrito no início do versículo.
ali, né, é uma indicação de que começa uma perícope nova, um trecho novo. E alguns estudiosos da palavra do Senhor, né, alguns estudiosos do livro dos Salmos, dizem que aqui nós temos no Salmo 27 elementos para 2 salmos diferentes. Né? Eles estão aqui como o Salmo 27, mas poderíamos ter no Salmo 27 do verso 1 até o verso 6, porque do verso 7 até o 14 você tem elementos também de início e de fim de um outro salmo. Né? Isso apenas a guisa de informação para nós, para a gente saber que existem pessoas que pensam assim, mas gostaria que nós pensássemos, né, e trabalhássemos aí Salmo 27, do verso 1 até o 6. O texto nos diz o seguinte, acompanha a leitura: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos que o Espírito Santo aplique a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, porque é só o Senhor quem pode fazer isso. Nós estamos aqui com a Tua palavra, nós, ó Pai, precisamos do Teu auxílio, do Teu favor, da graça e misericórdia do Senhor, para que essa palavra encontre morada no nosso coração e traga transformação, ó Deus, que deve ser desejada por cada um de nós, no sentido de querermos mais de Cristo, como nós já cantamos aqui. Nós Te louvamos por essa oportunidade, pelo privilégio de poder pedir o Teu auxílio, e oramos, ó Pai, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu não sei se você percebeu, mas Deus está querendo trabalhar os nossos medos aqui nessa noite, não é verdade? Porque nós aqui olhamos para o Salmo de número 27, e essa pergunta é feita por Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Mas alguns minutos atrás, na liturgia, usamos qual salmo? Alguém lembra? Salmo 34, que no verso 4, que nós mencionamos aqui, diz o seguinte: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, Deus sabe que nós temos muitos medos, sabia? Às vezes, eu falo aqui para os meus irmãos, às vezes a gente pensa que as nossas esposas nem desconfiam que nós temos medo, e nós temos muitas vezes medo de muitas coisas. Quem é que não tem medo da violência? Quem é que não vai lá verificar se o portão está bem fechado? Porque a gente sabe que você não pode dar chance para o azar, não é verdade? Quem é o homem que não verifica ali a condição do carro para ver, poxa, eu vou levar minha família? Né? E as irmãs também, como esposas, como mães, têm medos. Nós, como profissionais, nós temos muitos medos, mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite para que nós possamos lembrar de que Ele é a nossa luz. Eu estava pensando nesse texto essa semana, e o Senhor colocou esse texto no meu coração para que a gente meditasse nele. E o próprio versículo primeiro já é uma declaração de fé. Declaração essa que deve mover a nossa vida, né, para os caminhos da alegria. Porque uma coisa é verdade, meus irmãos, né? Nós todos enfrentamos adversidades, nós enfrentamos lutas, todos nós. Mas quando Deus é a nossa luz, quando Ele é a nossa salvação, quando Ele é a nossa fortaleza, nós vamos enfrentar os medos, né? Nós vamos enfrentar as adversidades e vamos enfrentá-las com confiança. Por quê?
a nossa maior necessidade está disponível para nós. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O Senhor deseja essa noite que saiamos aqui agradecidos, né? Porque a maior necessidade que nós temos nos foi dada por graça e misericórdia, a presença do Senhor, a presença do Santo Espírito nas nossas vidas. Tem um autor puritano que ele vai dizer o seguinte, que a presença do Espírito Santo em nós é a mesma coisa que a presença do coração de Cristo na nossa vida. É como se o Espírito Santo que em nós habita representasse o coração de Jesus, o coração daquele que diz: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio, né? E é o mesmo que diz o mesmo texto, né? Busquem a minha presença, porque eu sou manso e humilde. Irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, muitos vão atribuir aqui que provavelmente pelos elementos contidos nele, Davi estava enfrentando um momento de guerra. Você tem elementos falando sobre batalhas. Por exemplo, olha lá no verso 2: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir. Quando a gente olha lá para o verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim. Então, sim, o texto está falando sobre dificuldade, sobre o enfrentamento de dificuldade, mas esse salmo, ele começa com essa declaração poderosa de fé que você tem que tomar para você. Aqui no âmbito da igreja presbiteriana, o arraial presbiteriano, vamos dizer assim, a gente não gosta muito de usar algumas expressões, por exemplo, aquela toma posse nessa promessa. Mas nós temos promessas que temos que tomar posse para a nossa vida, porque nós vamos enfrentar adversidades, e muitas permitidas por Deus. Sabe para quê? Para que eu e você possamos, assim como Davi, afirmar com todas essas palavras: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E muitas vezes isso vai parecer loucura para as pessoas que não conhecem a palavra, mas para mim e para você, verdade de Deus. Observa que Davi, ele não diz: não existem problemas. Ele não está dizendo isso. O Salmo mesmo, né, na sua redação aqui, mostra para nós que ele estava enfrentando adversidades. Então Davi está ensinando para nós o quê? Os problemas existem, mas Deus, o Deus que nós servimos, é maior do que qualquer um deles. No momento em que nós tivemos aquela oração aqui na liturgia, para que a gente pudesse apresentar os nossos temores a Deus, o que você apresentou? Deixa eu pensar aqui. Pode ser que você tenha apresentado aí uma situação difícil no seu trabalho. Pode ser que o seu chefe chegou para você e falou assim: olha, segunda-feira que vem eu preciso ter uma conversa com você. E aí a gente passa o final de semana inteiro, meu Deus, orando, né? O que é que eu preciso? Pensa numa situação que desgasta a gente, é essa, né? O seu chefe chega bem sério e você fala: amanhã eu preciso conversar com você. Aí você fica: meu Deus, o que acontece? Aí no outro dia você fala: não, chefe, não, eu ia chamar você para tomar um café. E dá vontade de agarrar ele, que assim, você fala assim: você fez eu perder a noite de sono. Poxa vida, né? Mas pode ser que você colocou uma situação muito séria. Pode ser que você esteja com medo de algo muito real. Pode ser que você esteja correndo o perigo de não permanecer no seu trabalho. Irmãos, essa semana, tantas notícias, tantas fábricas fechando, por conta da situação da economia. Olha como a economia mexe com a gente. Quase 300 lojas das Casas Bahia fechando as portas, 2.000 funcionários sendo demitidos, fábricas da Volkswagen pensando em fechar as portas, 3 fábricas. Quantas fábricas fechando? Nós tivemos ali em Indaiatuba o fechamento da fábrica enorme da Toyota. Em casa nós conhecemos pessoas que trabalham lá, ou trabalhavam. E pode ser que você tenha colocado tudo isso diante do Senhor. Mas eu quero dizer para você, eu não sei, e você não precisa dizer para mim, a não ser que você queira. Mas se você estiver precisando conversar, a gente sai, toma um café, para a gente orar junto.
para você abrir o coração, para a gente conversar sobre isso, orar juntos. Mas, independente de qual seja o problema que você colocou, deixa eu dizer algo para você: o Deus que você serve é maior do que qualquer um deles. E essa palavra está aqui, já nesse verso primeiro, para mostrar isso para nós. Talvez o que nós precisamos fazer nessa noite é dizer para os nossos problemas: o Deus que eu sirvo é maior do que você. Você não vai mais ditar as regras da minha vida. Talvez a gente precise pegar um papel e escrever a palavra, sabe, colocar um nome na palavra e falar assim para essa crise: você não vai fazer mais eu perder a minha noite de sono, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Porque o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Meus irmãos, a gente tem aprendido aqui na igreja que a fé bíblica não significa ausência de dificuldade, mas significa, a companhia de Jesus no enfrentamento delas. Quando nós oramos, quando nós estamos aqui cantando, nós cantamos: e eu entrego tudo a Ti. Nós cantamos nesta noite: mais de Cristo eu quero ter. E Deus, na sua grandeza, na sua majestade, na sua soberania sobre as nossas vidas, sabe exatamente do que nós precisamos. E se Ele, olhando para mim e olhando para você, Ele, no seu entendimento, achar bom que enfrentemos determinadas crises, nós vamos enfrentá-las, para que eu e você possamos aprender assim como Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Sabe por quê? Porque o pecado, ele tem um aspecto muito interessante. Olha que eu nem entrei nos pontos da mensagem ainda, mas eu não vou demorar não. O pecado, ele tem um aspecto de querer fazer com que nós nos sintamos sem a necessidade de Deus. Nós percebemos hoje isso aqui, enquanto o Neto estava dando aula de manhã. A palavra de Deus nos diz que nós devemos, em relação a Ele, nos submeter. O que nós queremos? Nós queremos independência. Então eu quero resolver as crises com a minha força, com o meu braço, com o meu entendimento. Mas para que eu seja mais parecido com Jesus, que é o objetivo da nossa vida, andarmos assim como Ele andou. Leia lá 1 João capítulo 4. Leia lá. Eu vou abrir para os irmãos todos aqui o que eu coloquei na parte da manhã. Pega essa semana a primeira carta do apóstolo João e leia, e faça esse exercício essa semana, para você ver se você está crescendo na graça e no conhecimento, se você está desenvolvendo a sua salvação, a sua vida, a sua caminhada com Jesus. Quando nós percebemos isso, quando nós estamos nesse caminho, muitas vezes nós vamos precisar enfrentar algumas adversidades, para que de fato possamos entender: não, eu não sou autossuficiente, eu dependo dele. Quando nós cantamos mais de Cristo eu quero ter, não é porque nós queremos um plus, um bônus na vida, é a nossa necessidade. E sabe por que eu estou falando isso? E eu estou batendo nessa tecla, para a gente olhar para as dificuldades e não apenas orar para Deus: Deus me livre delas, porque muitas delas são fases da escola da vida do discípulo de Jesus, e nós precisamos passar por elas, para que consigamos dizer assim como Davi, que Ele é a minha luz e a minha salvação, para que possamos dizer como Davi diz lá no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu li lá numa palavra antiga, alguém que passou por uma necessidade, que o Senhor estaria comigo. Não é assim que o Salmo está, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ele não está falando de uma experiência que ele não teve, ele está falando da experiência dele, para que eu e você possamos, assim como Davi também. Se você olhar lá no Salmo 40, eu sempre tenho falado desses textos, né? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Quem é que clama por socorro? Quem está tranquilo? É quem se sente em perigo, não é verdade?
Então vamos lá voltar para o Salmo 27, vamos ver algumas lições que esses primeiros 6 versículos trazem para nós. Vou pedir para o Thomas colocar a primeira para nós. E meditando nesse texto, meus irmãos, eu posso afirmar, e é a palavra do Senhor dizendo para nós: quando Deus é a nossa luz, não precisamos viver dominados pelo medo. Essa é a noite da gente colocar as coisas no seu devido lugar. Talvez o medo esteja dominando a sua vida em uma área. Talvez algo na sua vida, uma situação difícil. E você acha que você é essa situação difícil. E pode ser algo completamente diferente. Pode ser que nós todos, cada um tenha uma crise, um medo diferente sendo enfrentado hoje. Mas o Senhor está aqui dizendo para nós: Ele é maior do que qualquer crise. E por que muitas vezes nós não enxergamos? Porque estamos longe do que da luz. Mas quando Deus é a nossa luz, não precisamos viver dominados pelo medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Nesse primeiro versículo, meus irmãos, Davi apresenta pelo menos 3 características de Deus. Fique com a sua Bíblia aberta e olhe para o verso primeiro. Em primeiro lugar, Davi vai dizer que Deus é a nossa luz. E a luz revela o quê? Revela o caminho. E o que é que a luz afasta? Ela afasta as trevas. Já contei para os irmãos aqui, mas eu estava pensando nisso também, né? Quando eu era pré-adolescente ainda, eu era o mais velho dos primos. E os meus tios compraram uma casa na praia, e nós fomos na praia à noite. Eu nunca mais esqueci daquilo. Só que tinha um detalhe: a minha tia comprou lanternas para os meus primos, e a minha mãe não comprou lanterna para mim e para o meu irmão. Mas aí eu usei, né, da vantagem de ser o primo mais velho, e falei: dá essa lanterna aqui. E aí eu andava na areia, assim, longe de postes de iluminação, e aquele completo escuro. Quando você acendia, você apertava um botão, saía assim, power, né? E aquela luz, e você fazia assim, você sentia. Por quê? Porque a luz revela o caminho, a luz afasta as trevas. O que é que eu e você precisamos fazer quando nós estamos na escuridão? Quando nós estamos na escuridão da vida, quando nós olhamos para a circunstância e não vemos saída, nós precisamos da luz. E precisamos lembrar que a nossa luz é Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Percebe? Davi aqui está dizendo, ele está indo direto dizendo: Deus é a minha luz, Ele é a minha esperança, Ele é a minha única alternativa. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, né? Não conhecemos todas as circunstâncias, e certamente Davi também não conhecia todas as circunstâncias da vida dele, mas ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que se ele se encontrasse em um momento de trevas, ele correria para a sua luz, e ele diz: o Senhor é a minha luz. São 3 elementos que nós temos aqui, e assim como foi para Davi, para mim e para você também, Deus é a nossa luz. A luz de Deus significa que nós não vamos caminhar abandonados nas trevas. Pode ser que nós enfrentemos elas, mas não estamos abandonados, jogados às traças. E muitas vezes essas trevas na nossa vida, elas não significam a ausência de Deus. Vão significar, daqui para frente, se Deus assim permitir, a necessidade, né, e a bênção da gente caminhar para a luz. Talvez alguns dos problemas que nós estamos enfrentando porque nós queremos resolver a nossa própria maneira. E o Senhor está dizendo: corra para mim, busque a minha presença. Mas ainda nesse verso primeiro, ele diz que Deus é a nossa luz e Deus é a nossa salvação. Davi não coloca a esperança na sua própria capacidade. Quando nós olhamos para a vida de Davi, podemos dizer que capacidades ele tinha algumas, não é verdade? Capacidades ali de enfrentar grandes animais, de livrar ali o seu rebanho de animais perigosos, capacidade de enfrentar homens maiores do que ele. Lembra da batalha dele com Golias? Golias era um pouquinho mais alto que ele, era mais ou menos igual eu e o Chico, assim, de diferença da gente.
Mas Davi, ele não diz, eu sou suficientemente forte para resolver tudo. Não, ele diz, o Senhor é a minha salvação. Irmãos, se nós vivemos assim, nós vamos experimentar mais de Deus e ao mesmo tempo nós vamos testemunhar para esse mundo que nos observa, de que quando nós enfrentamos as crises, nós corremos para Deus, porque Ele ilumina o nosso caminho, Ele é a nossa luz e Ele é a nossa salvação. É isso que Davi está dizendo. Eu não confio na minha própria força, eu confio no Senhor que é a minha salvação. É uma segurança para nós, irmãos, e é completamente possível a gente fazer essa afirmação assim como Davi fez. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Espírito Santo habita em nós, o coração de Jesus na nossa vida. Mas Davi não para por aí. Ele continua a nos ensinar, ainda nós olhando apenas para o verso de número 1, porque ele diz em primeiro lugar, o Senhor é a minha luz, em segundo, o Senhor é a minha salvação, e ele diz depois que Deus é o quê? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Fortaleza é um lugar de proteção, não é verdade? O que é que Davi está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo, a minha segurança não depende da ausência de inimigo, a minha segurança depende da presença de Deus. E pode ser que aquilo que esteja trazendo medo para você não seja um inimigo em pessoa, é uma situação, é uma circunstância. E a gente usando a mesma analogia, Deus é a nossa fortaleza, então a nossa segurança não depende da ausência dessas crises, depende da nossa capacidade de entender que Deus está conosco no meio delas. Irmãos, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos que Ele habitou no nosso mundo, nós cremos que Ele viveu a nossa maneira, Ele sentiu fome, sede, Ele chorou, Ele se alegrou, Ele sorriu com seus irmãos, irmãs. Eu sempre lembro de uma cena do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, em que Jesus estava lá cortando madeira, fazendo trabalho de marcenaria, brincando ali com a sua mãe. Eu sempre lembro de uma música do excelente cantor e compositor João Alexandre, que canta uma música e na letra ele escreve Jesus e os discípulos jogando uma bolinha, no sentido de que Jesus era essa pessoa assim, agradável de estar ali juntamente com Ele. E a gente precisa lembrar, Ele está conosco. O que vai trazer e o que vai fazer com que a gente entenda alegria na vida, o que vai fazer com que a gente renove a nossa expectativa, a nossa esperança, não é a ausência dos problemas, é eu dizer, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a fortaleza da minha vida. E este que nos ama tanto, a ponto de entregar a própria vida, por mim e por você, e às vezes nós achamos assim, isso não foi pesado para Ele, foi a ponto dele pedir, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, e depois orar de novo, se não é possível passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele se submete, Ele morre por nós. E eu quero fazer uma pergunta, você acha que Ele não se interessa, não se importa com aquilo que traz tristeza e incômodo para nós? É claro que Ele se interessa. Pastor, por que eu estou enfrentando ainda? Eu diria para você, em primeiro lugar, faz parte da agenda de Deus para a sua vida, para o seu crescimento, e para você perceber, que de fato Ele é a sua luz e a sua salvação, para a gente depender mais dele. Mas vamos continuar aqui a mensagem, e se esse trecho do Salmo 27 nos diz que quando Deus é a nossa luz, nós não precisamos viver dominados pelo medo, a segunda lição que esse texto nos traz é de que a presença de Deus é mais importante do que a ausência de problema. É isso que a gente já estava falando. Dê uma olhada no verso número 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi podia pedir muitas coisas. Se ele estava de fato, como o Salmo apresenta evidências, de estar enfrentando uma batalha, ele podia pedir simplesmente vitória sobre os inimigos, riquezas, segurança, poder, tranquilidade. Me livra das batalhas, me dá uma vida aí sem problema.
Ele podia pedir isso, mas ele pede uma coisa: ele deseja estar na presença de Deus. Irmãos, Deus tem nos presenteado com a vida no meio do seu povo. Ah, pastor, por que eu não percebo muitas vezes, às vezes, essa presença de Deus? Porque o Senhor quer que nós aprendamos isso no contexto da comunhão. É por isso que nós estamos aqui, né? E Davi nos mostra isso. A maior bênção da nossa vida não são coisas, meus irmãos, que o Senhor pode dar, é a própria presença dEle. E a presença dEle é manifesta de uma maneira muito especial no meio da comunhão do seu povo. E a gente precisa descansar nisso. Ele poderia pedir tanta coisa, mas ele pede: uma coisa eu peço, né? É estar na presença do Senhor. E ele continua: para contemplar a beleza do Senhor. E eu fiquei pensando, será que se eu tirar um pouco o foco das crises que eu tenho enfrentado, e se eu olhar mais e contemplar a beleza do Senhor, o meu coração não vai se tranquilizar? E se a gente começar a olhar mais para o Deus que nós servimos, para a grandeza dEle, será que isso não vem trazer paz para as nossas vidas? Vou tentar colocar de uma maneira muito prática aqui. Há pouco eu estava mencionando as crises econômicas aqui, financeiras do nosso país. O que é que vai fazer mais bem para mim? É ficar olhando para essas notícias o tempo todo? Ou contemplar a beleza do Senhor a quem eu sirvo? E contemplar olhando para a palavra e sabendo que essas coisas já foram preditas que iriam acontecer. E meditar na beleza do Senhor ao qual eu sirvo, e dizer assim, e lembrar de que Ele diz assim: no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Venham a mim, vocês, e eis que eu estou convosco em todo o tempo. O que é que vai fazer melhor? Davi, ele foi pela opção de contemplar a beleza do Senhor. Ele nos ensina a buscar a Deus por quem Deus é, sempre é. E aí, meus irmãos, nós podemos dizer o seguinte: o cristão verdadeiro, ele não diz apenas: Senhor, resolve o meu problema. Essa religião imediatista, né? A gente ora agora, Deus tem que responder antes de acabar a reunião de oração, senão na semana que vem a gente não pede mais. Não, mas a gente deve orar: Senhor, mesmo enquanto o problema não é resolvido, eu quero estar com o Senhor. Essa é a chave para o enfrentamento. E ainda no verso 4 ele diz: e meditar no seu tempo. O que isso significa? Que a presença de Deus vai transformar a nossa perspectiva. Você consegue perceber as peças que Deus está trabalhando conosco nessa noite? Ele está trabalhando a questão do medo. Quais são os nossos medos? E Ele está nos mostrando que para o enfrentamento deles, nós precisamos fazer assim como Davi. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa estar íntimo do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. O Senhor está dizendo: pensem mais em mim, busquem mais a minha presença, busquem os meus caminhos, busquem depender de mim, e assim vocês vão descansar. E assim a gente diz: a presença de Deus é mais importante do que a ausência de problema. E que é uma bênção. Quem aqui está impedido de estar na presença de Deus? Ninguém. Nós todos temos livre acesso ao Pai. Quem permitiu isso? Jesus Cristo, o Filho, que morreu no meu e no seu lugar. Mas nós temos uma terceira e última lição que esse salmo nos dá, baseados ainda no versos 5 e 6, e também a gente poderia mencionar lá o último 14. Essa terceira lição nos diz o seguinte: a fé nos ensina a esperar em Deus, mesmo quando a resposta não chega imediatamente. Ah, pastor, eu estou orando há tanto tempo e a coisa ainda não aconteceu, né? Dá uma olhada nos versos 5 e 6, né? Então ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa estar em comunhão, que eu possa buscar a tua presença, né? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo. Mas ele entende também que muitas vezes a dificuldade seria a sua realidade, seria a nota musical do seu dia, né? Olha o que ele diz no verso 5: pois no dia da adversidade ele me ocultará no santo pavilhão. Davi não está dizendo, porque Senhor, se eu estiver com o Senhor, imagina, os meus dias serão todos de paz. Não. Ele busca a presença do Senhor, mas ele afirma, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Davi está mostrando o quê? Que ele enfrentaria o dia da adversidade. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Aí no verso 6 nos diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Nesse trecho, meus irmãos, o Salmo ele vai terminar com essa palavra de encorajamento, né? Que está aqui no 5, no 6 e também no 14. Nós não lemos o 14, mas olha lá o que diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi escreve isso depois de escrever que no dia da adversidade ele nos ocultaria, ele nos guardaria. Isso significa o quê? Significa esperar e confiar enquanto Deus está agindo. No momento em que nós oramos para Deus, nos livrar dos nossos temores, pode ser que Deus já te livrou, pode ser que ainda não, que aquilo que te gera temor ainda é uma realidade. Pode ser que você esteja como Davi no Salmo, aqui no verso 5, no dia da adversidade. Eu orei, mas eu ainda estou enfrentando isso. Mas nós estamos no processo, nós entregamos. Agora cabe a cada um de nós confiar enquanto Deus está agindo. Meus irmãos, Deus não perdeu o controle, porque eu ainda não encontrei a solução. Deus não me abandonou, porque eu ainda não obtive a resposta. Muitas vezes nesse período em que eu pedi e ainda não encontrei a resposta de Deus, que eu vou entender, por exemplo, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nesse momento, em que Deus está trabalhando enquanto nós esperamos, que nós vamos dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Cada um de nós está enfrentando uma determinada agenda, uma determinada batalha, e o Senhor tem o conhecimento disso tudo, e nós precisamos descansar. Muitas vezes nessa espera, enquanto a fé nos ensina a esperar, enquanto a resposta não chega, muitas vezes são nesses momentos, meus irmãos, em que essa espera vai produzir perseverança na nossa mente e coração. São muitas vezes nessas horas que nós vamos desenvolver esse senso de dependência em Deus. Nós vamos desenvolver a maturidade do Senhor. Muitas vezes é no meio dessa espera que nós vamos perceber a necessidade de buscar santidade, santificação, maior conhecimento de Deus. Então percebam uma coisa: o que o Salmo 27 nos apresenta, de certa forma, toda a palavra de Deus nos apresenta, mas aqui nós estamos falando do Salmo 27, é um estilo de vida, de crer, de esperar e de descansar em Deus. Esperar em Deus também é um ato de fé. Seria maravilhoso, na verdade, se Deus nos tratasse como pais tratam filhos mimados. Eu não sei se você foi uma criança mimada. Eu fui extremamente mimado. Eu era mimado. Eu era daquele que fazia o meu pai e a minha mãe passar vergonha no mercado. Eu me jogava no chão com cascudo. Até o dia que eu... Deixa pra lá, não vou contar.
as chineladas que eu levei do meu pai. Nós éramos terríveis. Eu e o meu irmão brincando no mercado. Nunca esqueço. Lá no mercado, lá na Vila Prudente, grande, lá na Avenida Anhanguera, alguns aqui conhecem, né? E fizeram uma pirâmide de copos de cristal enorme. E eu e o meu irmão brincando de pega-pega, e ele me deu um tapa e saiu correndo. E eu escorreguei, bati o pé bem na base daquele. E aquela pirâmide. Eu lembro até hoje do meu pai dentro do Passat dele. Ele foi sem falar uma palavra. E eu já estava chorando dentro do carro. Na hora que eu cheguei em casa, eu acho que eu levei 40 chineladas mais uma por taça quebrada. Hoje a gente lembra risada. Mas quando a gente lida, e por que eu era mimado? Porque muitas vezes eu queria na hora. Eu queria, né? Eu quero isso agora. E eu era uma criança, né? E se eu não tivesse aquilo na hora, eu ia fazer um drama. Não é vontade de Deus que eu e você sejamos filhos mimados. E Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa. E se nós precisamos desenvolver perseverança, se eu preciso depender mais do Senhor, se eu preciso desenvolver essa dependência, se eu preciso desenvolver maturidade, se eu preciso desenvolver santificação, maior conhecimento de Deus na minha vida, o Deus que eu sirvo sabe e vai permitir circunstâncias difíceis para que eu, através delas, possa entender que eu preciso mais dele. Quando a gente entende isso, meus irmãos, nós estamos no caminho da maturidade cristã. E nós vamos conseguir entender de uma maneira melhor até as crises que nós enfrentamos. Porque se nós, presta bem atenção no que eu vou dizer para ninguém me acusar de algo que eu não falei. Se nós fôssemos aqui na nossa igreja, imagine que todos nós somos cristãos imaturos e mimadinhos. Imagine que Deus está olhando assim, e Deus está olhando assim para a gente sempre falando, eles são todos mimados. Talvez nós iríamos fazer uma oração, Deus me livra dos meus demônios, e íamos dormir bravos com Deus, porque nós pedimos e Deus ainda não resolveu. Mas nós não somos assim. Nós somos uma igreja que está crescendo em maturidade. E somos uma igreja que vai louvar a Deus, independentemente das circunstâncias. E vamos entender que se nós cremos que o Senhor é soberano e está no controle das nossas vidas, pode ser que nem entendamos o porquê estamos enfrentando o que estamos enfrentando, mas mesmo assim, mesmo no enfrentamento de tudo isso, eu e você podemos dizer com todas as palavras: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E isso para nós vai fazer com que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Porque Ele é a nossa luz, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz que habita sobre as nossas vidas. E esse texto está aí para que a gente possa lembrar disso. Pedi para o Thomas passar mais uma vez para a gente ver o resumo de hoje então. E já peço para o pessoal da música vir aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma música em adoração, respondendo ao Senhor por essa mensagem. E olha lá o que é que este salmo maravilhoso nos lembra. Que em primeiro lugar, quando Deus é a nossa luz, não precisamos viver dominados pelo medo. Se você refletir bem sobre isso, você vai chegar à conclusão de que muitas vezes o período de medo que você enfrentou, ele vai ensinar o seu coração que você precisava ter buscado mais de Deus. E se nós conseguimos pensar sobre isso, sobre circunstâncias já passadas na vida, a gente vai aprender, a maturidade vai mostrar para nós que pode ser que enfrentemos, né, dificuldades semelhantes de novo, mas a gente agora vai depender mais de Deus e a gente vai enfrentá-las melhor.
que a presença de Deus é mais importante do que a ausência de problemas. Que Deus nos dê essa maturidade, meus irmãos, para a gente perceber o seguinte, né? Antes eu achava que eu estava sofrendo porque Deus não estava comigo. Hoje eu enfrento melhor as crises, porque eu sei que eu não estou sozinho, Ele está comigo. E Ele sabe o porquê que eu ainda preciso enfrentar os problemas. E muitas vezes você vai aprender também que os problemas, eles não são frutos apenas da sua ação. Nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo em que nós corremos o risco, né? Pessoas perdem a vida dirigindo certinho, porque o outro motorista completamente errado e alcoolizado bateu no carro e levou a vida da pessoa. Na verdade, esse é o mundo que nós vivemos. Mas a gente vai perceber, não estamos sozinhos, eu não preciso entregar minha vida no desespero. E em terceiro lugar, nós vamos aprender a esperar. E enquanto nós esperamos, eu quero te convidar, se você puder, fica em pé para a gente cantar junto a canção que nós vamos cantar, e para a gente possa de fato fazer dela a nossa oração final, né? A nossa oração para que Deus continue nos abençoando, nos tranquilizando com a sua presença. Nós te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos medo? O Senhor é a fortaleza da nossa vida. A quem devemos temer? A tua palavra também nos diz, ó Pai, se o Senhor é por nós, quem será contra? Por isso nós te louvamos, pela tua graça, pelo teu amor. Te louvamos porque o Senhor nos permitiu, nos deu o privilégio de nessa noite estarmos aqui reunidos como teu povo, para sermos lembrados pelo Senhor de que o medo não deve dominar a nossa vida, porque quem domina a nossa vida é o Senhor. O medo não é o nosso Deus é o Senhor. Por isso nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos pela tua palavra de que assim como Davi orou e deixou registrado para nós, nós devemos buscar o Senhor e nos sentirmos de fato acolhidos, porque o Senhor nos livrou dos nossos temores. Nos ensina a esperar no Senhor, ó Pai, a entender que nós estamos nesse processo em que o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós. O Senhor sabe exatamente o que cada um aqui precisa. O Senhor sabe, ó Deus, da maturidade que precisamos, da perseverança, do conhecimento do Senhor. O Senhor sabe exatamente tudo sobre cada um dos teus filhos e filhas que o Senhor tem aqui nesse lugar. Por isso nos ajuda a enfrentar, ó Deus, essa semana com a alegria da tua presença, com a percepção de que não estamos sozinhos e que mesmo, ó Deus, se enfrentarmos situações difíceis, pedimos que o Senhor nos livre delas, ó Pai. E o Senhor se agrada do nosso pedido, mas o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. E se o Senhor, ó Deus, decidir permitir com que as enfrentemos, que o Espírito Santo possa afirmar na nossa mente e coração de que não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Nos leva à maturidade, nos leva a adorá-lo independentemente das circunstâncias, nos leva a termos a oportunidade neste mundo caído de afirmarmos que não temos medo, porque temos na nossa vida a presença do Senhor e Salvador Jesus. Temos a presença do Santo Espírito, temos a presença do Pai que se inclina e ouve o nosso clamor, e ouve e responde amorosamente, como tem feito, permitindo com que as misericórdias sejam renovadas na nossa vida manhã após manhã. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez e continua fazendo nas nossas vidas, e oramos agradecidos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. E agora, povo do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão, o consolo, a bênção, a presença do Santo Espírito estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.